vamos tratar de assuntos mais sérios. Onde vamos passar o feriado de Santa Anne. Por quê? Tem um patuscado? O nome da minha avó se chama Ana. Estou habilitado a convidar vocês para ir passar o feriado de Santa Anne na ilha de Eu vou. E Deus. E tu, Augusto? Eu? Eu nem conheço tua avó. Ora, sou seu criado, também não a conheço. Nem eu. Vocês não conhecem a minha avó, mas conhecem o neto dela. Sim, quantos anos ela vai fazer? 60 anos. E ela que possui seus 200 mil cruzados, não é assim, Felipe? Juro que mais depressa eu daria meu recibo a voz. Por quem são? Deixa minha avó e a Petrusca pra lá. E tu, Augusto? Tu vais? Não, Aí é bonito. não vou. As minhas primas vão. Bom pra elas. Elas são bonitas. Ótimo, se divirtam. Ah, deixe-me em paz. Vocês sabem que as meninas são meu ponto fraco, por isso tocam na ferida. É porque elas não conhecem suas primas. O que eu posso falar? Isso é tudo demoninha. As mulheres. Então tuas primas são gentis? Eu tenho uma prima, a mais velha, tem 17 anos. Chama-se Joana. Ela tem cabelos escuros, olhos escuros e pele pálida. Eu tenho uma outra prima, que ela é um ano mais nova que a Joana e tem cabelos loiros, olhos azuis, a bochecha de cor rosada e seios alabastros. Sim, como se chama? Joaquina. Ai, meus pecados. Vejam como Augusto está enternecido. Sim, mas tu já falasse que tinha uma irmã? Sim, uma moreninha de 14 anos. Moreninha, diabo! Está sabido, Augusto não relaxa a patuscada. É que esse ano eu já tenho pagodeado muito. E assim como vocês, eu também quero andar com alguns senhores com quem nós é muito preciso estar de contas justas no mês de novembro. Mas a pálida, a loira, a moreninha... Que interessante ter certo. Que coleções de belos tipos. Uma jovem de 17 anos, pálida e romântica. Uma outra loira de olhos azuis, faces cor-de-rosa. E, por fim, uma terceira de 14 anos, moreninha. Que, ou seja, romântica ou clássica, prosaica ou poética, ingênua ou misteriosa. Age por força, ser interessante, travessa ou engraçada. Por consequência, qualquer das três, ou todas ao mesmo tempo, muito capazes de fazer de minha alma peteca, de meu coração pitorrar. Sim, já sei. Isso dará tu a ela. Vocês não perceberam que Fabrício ficou amuado e pensativo depois que falamos nas suas primas? Dizem que por aí ela está de olho na minha prima Joaninha. A pálida? Então eu já vou dispor a fazer meu pé de meia com a loira. E tu, Augusto? Por acaso, queres a minha irmã? É possível. Tem a loira, a pálida e a moreninha. Eu creio que eu gostaria de todas. Ela aí com sua mania. Augusto é incorrigível. Não é, Romano? Nenhuma coisa nem outra. É um grande velhaco. Não diz o que sente. Não sei o que diz. Faz mais que isso quando não diz o que sente. O que quiserem. Serei incorrigível, um romântico ou velhaco. Não digo o que sinto, não sinto o que digo, ou mesmo digo o que não sinto. Sou, enfim, mau e perigoso, e vocês, inocentes anjinhos. Todavia, eu a ninguém escondo os sentimentos que há pouco mostrei. E em toda parte, confesso que sou volúvel, inconstante e incapaz de amar 3 dias um mesmo objeto. De verdade, seja que nada há mais fácil do que me ouvirem. Eu vos amo, mas também a nenhuma pedi que ainda me desse fé. Pelo contrário, digo a todas o como sou. E se, apesar de tal, sua vaidade é tanta que suponha inesquecíveis, a culpa, certo, que não é minha. Eis o que faço. E vós, meus caros amigos. Está romântico. A alma que Deus me deu é insensível demais para reter por muito tempo uma mesma impressão. Sou inconstante, mas sou feliz na minha inconstância, porque apaixonado-me tantas vezes não chego nunca a amar uma vez. Horror, que horror. E esse sentimento que volta às vezes a 10 jovens num só dia, às vezes numa mesma hora, não é amor, certamente. Por minha vida, interessantes senhores, meus pensamentos nunca têm dama, porque sempre tem damas. Eu nunca amei, eu não amo ainda, eu não amarei mais. Como ele diz aquilo. Ou se querem,
precisarei melhor o meu programa sentimental. Lá vai. Afirmo, meus senhores, que meu pensamento nunca se ocupou, não se ocupa nem se há de ocupar de uma mesma moça ou 15 dias. Eu afirmo que tu passarás toda semana 2 ou 3 vezes pela rua só para ver ela. Pode se suceder de que ambas. E todo o resto do ano letivo passará lá para ver elas. Assevero que não. Assevero que sim. Quem? Eu? Eu mesmo passar 2 ou 3 vezes por dia numa só rua por causa de uma moça? E pra quê? Para vê-la lançar meus olhos de ternura ou sorrir-me brandamente quando eu parar de olhar e depois fazer caretas ao lhe dar costas? Para quê? Para que ela chame as vizinhas que lhe devem ajudar-me a me chamar de tolo, pateta ou namorador? Não, minhas belas senhoras da moda, eu vos conheço, amante apaixonado quando os vejo. Esqueço-me de vós 2 horas depois, debaixo de várias coisas. Fora disto, só queimarei o incenso da ironia no altar de vossa vaidade. Fingirei obedecer a vossos caprichos e certamente zombarei deles. Ah, muitas vezes digo a algumas de vós, quando me ouve, diz: ah, sois encantadores, ou ele me adora. Eu também digo comigo mesmo: sou vaidoso. Eu te afirmo que todo o resto do ano letivo você vai se apaixonar pelas minhas primas toda vez que elas quiserem. Ora, esta não é má. Então, vocês querem governar o meu coração? Sim. Eu te mostrarei. Aposto que não. Aposto que sim. Mas tu me dás muita vantagem que eu rejeitaria a menor. Tem apenas 2 primas. É um número de feitiçaria muito limitado. Não sejam só elas as únicas magas em que teu favor invoques para me encantar. Meus sentimentos ofendem, talvez, a vaidade de todas as belas, pois tenham o direito de te fazer ganhar a aposta. Meu valente campeão do amor constante. Papel e caneta, escreva a aposta. E quem perder? Pagará a todos nós um almoço. Qual almoço? Deveriam pagar um drama que represente o nosso João Caetano. Almoço ou camarote? Se perderes, escreverá a tua derrota. E se ganhares, escreverei o teu triunfo. Bem, escreverei um romance. E um de nós dois, o infeliz, será o autor. Augusto escreveu primeira, segunda e terceira vez o termo da aposta. Mas, depois de uma longa e vigorosa discussão, em que qualquer dos 4 falou 2 vezes sobre a matéria, uma para responder e 10 ou 12 pela ordem, depois de se oferecerem 15 emendas e 20 artigos aditivos. Caiu tudo por uma grande maioria, entre bravos e apoiados e aplausos. Foi aprovado a salva redação. Seguinte termo: no dia 20 de julho de 18, na sala parlamentar da casa número da rua de, sendo testemunhas os estudantes Fabrício e Leopoldo, acordaram Felipe e Augusto, também estudantes, que se até o dia 20 de agosto do decorrente ano, o segundo acordante tiver amado a uma só mulher durante 15 dias ou mais, será obrigado a escrever um romance em qual tal acontecimento confesse. E, no caso contrário, igual pena sofrerá o primeiro acordante. Sala parlamentar, 20 de julho de 18, salva redação. Como testemunha, Fabrício e Leopoldo. Acordantes, Felipe e Augusto. E eram 8 horas da noite quando se levantou a sessão. Que pensa Vossa Senhoria desta jovem senhora que está de frente de nós? Quem? A Moreninha? Sim, falou da irmã de Felipe. Nós gostamos de chamá-la de Moreninha. Acabe, dona Clementina. Ela é faceira como um beija-flor, inocente como uma boneca, e travessa como um pavão, e curiosa como uma mulher. De fato, que nenhuma de nós gostaria de ofuscar o brilho da outra. O senhor Augusto deve estar envenenado com seu nome. Mas, dona Carolina, você ficou zangada? Oh, não, mas de fato, que nenhuma de nós gostaria de ser ofuscada com o tesor da outra. O senhor Augusto deve estar enfeitiçado.
A tal menina travessa não é tão tola como me pareceu ainda há pouco. Ela não será bonita, porém feia, isso é demais. Então o que dizes, Augusto? Que passaremos a mais noite agradável. E quem ganhará a aposta? Eu De quais dessas meninas estava mais apaixonado? estou na minha primeira regra, mas hoje tenho-me de apaixonado só de 3, principalmente. E o que pensas da irmã de Felipe? A melhor resposta que posso te dar é, não sei, porque ao meio-dia a julgava travessa, importuna, feia, mas era completamente diferente. A 1 hora? Eu a supus que estava estorvada ou desagradável. Às 2 horas? Fui achando algum espírito, acusei-me por havê-la julgado feia. Durante o jantar? Parece que me sinto muito inclinado e declará-la engraçada e bonitinha. E agora? Eu te direi. Devo confessar que me espantei ao ver o senhor chegar. Mas minha senhora, por que se espanta? Não, senhor, nada aqui é exagero. Creio que o senhor pensa de maneira diferente. Eu pretendi o sistema, que é uma coisa muito Velha, fingir não se curvar por muito tempo diante a beleza alguma, para plantar o amor próprio das moças e o desejo de triunfar a sua inocência. Não, minha senhora. O único partido que eu procuro e tenho conseguido tirar é o sossego que há algum tempo eu gozo. Como? É uma história muito longa, mas eu vou resumir em poucas palavras. Eu não sou o tal qual eu fiz fazer parecer no jantar. Eu não tenho a louca mania de amar um belo ideal como eu fiz parecer crer. Porém, o certo é que eu sou e quero ser inconstante com todas e conversar-me firme no amor de uma só. Então o senhor já ama Julgo que sim. a moça? Pois então quem? Sem dúvida bela, Creio que deve ser. pois o senhor não sabe. Juro que não. O seu semblante Não me lembro dele. mora na corte, Ignoro. vê muitas vezes. Nunca. Como se chama? Desejo muito sabê-lo. Que mistério. Eu devo mostrar-me grato à bondade com quem tenho sido tratado, satisfazendo a curiosidade que vejo muito avivada no seu rosto. Pois a senhora vai ouvir o que ainda não ouviu de nenhum dos meus amigos. O que eu não lhes diria, porque eles provavelmente ririam de mim. Se desejar saber o mais interessante episódio da minha vida, entremos nessa gruta onde eles praticamente livres de testemunhas e mais em liberdade. Eles entraram. Era uma gruta a poucos passados cavada na base de um rochedo que dominava o mar. Entrava-se por uma abertura alta e larga, como qualquer porta ordinária. Ao lado direito havia um banco de relva em que poderiam sentar-se a gosto 3 pessoas. No fundo, via-se uma pequena bacia de pedra, onde caía, gota a gota, límpida e fresca água que do alto do rochedo se destilava. Preso por uma corrente, à bacia de pedra estava um copo de prata, para servir quem quisesse provar da boa água do rochedo. Foi este lugar escolhido por Augusto para fazer suas revelações à digna hóspeda. O estudante, depois de certificar-se que toda a companhia estava longe, veio sentar-se junto à senhora Dona Ana, no banco de relva, e começou a história de seus amores. Negócios importantes, minha senhora, tinham obrigado meu pai a deixar sua fazenda e vir passar alguns meses na corte. Eu o acompanhei, assim como toda a nossa família. Isto foi há 7 anos, e nessa época houve um dia, mas que importa o dia? Eu poderia dizer já. O dia, o lugar, a hora, tudo está presente à minha alma. Como se fora sucedido ontem um acontecimento que vou ter a honra de relatar. É uma loucura minha mania, embora foi pois há 7 anos, e tinha eu então 13 de idade que, brincando em uma das belas praias do Rio de Janeiro, vi uma menina que não poderia ter ainda 8. Figure-se a mais bonita criança do mundo, com um vivo, agradável e alegre semblante, com cabelos negros e anelados voando ao redor de seu pescoço, com o fogo do sal nos olhos, com o sorrir dos anjos nos lábios, com a graça divina em toda ela, e far-se-á ainda uma ideia incompleta dessa menina. Ela estava à borda do mar e seu rosto voltado para ele. Aproximei-me devagarinho. Uma criança viva e espirituosa, quando está quieta, é porque imagina novas travessuras ou combina os meios para executar alguma a que se põe obstáculos. Eu sabia isto por experiência própria e cheguei-me, pois, para saber em que pensava a menina.
A pequena distância dela parei porque já tinha adivinhado seu pensamento. Na praia estava deposta uma concha, mas tão perto do mar que quem a quisesse tomar e não fosse ligeiro e experiente se expunha a ser apanhado pelas ondas, que rebentavam com força em torno. Eu vi a travessa menina hesitar longo tempo entre o desejo de possuir a concha e o receio de ser molhada pelas vagas. Depois pareceu haver tomado uma resolução. O capricho de criança tinha vencido. Com suas lindas mãozinhas, arregaçou o vestido até os joelhos e quando a onda recuou, ela fez um movimento, mas ficou ainda no mesmo lugar, inclinada para diante e na ponta dos pés, segunda, terceira, quarta, quinta onda e sempre a mesma cena de ataque e receio do inimigo. Finalmente, ao refluxo da cesta, ela precipitou-se sobre a concha, mas a areia escorregou debaixo de seus pés e a interessante menina caiu na praia, sem risco e com graça, erguendo-se logo e espantada ao ver perto de si a nova onda, que dessa vez vinha mansa e fraca como respeitosa. Correu para trás e sem pensar atirou. Socorro! Socorro! Eu estava me afogando. Eu caí. Mas minha concha. Na sua voz harmoniosa e vibrante, eu não quis saber de fluxos nem refluxos de ondas. Corri para elas com entusiasmo e radiante de prazer e felicidade. Apresentei-me à linda menina, embora um pouco molhado, mas trazendo a concha desejada. Este acontecimento fez-nos logo camaradas. Corremos a brincar juntos com toda essa confiança infantil que só pode nascer da inocência e que ainda em parte dava em mim, posto que já esse tempo fosse eu um pouco velhaquete e sonso, como estudante de latim que era, e que por tal já procurava minhas blasfêmias no dicionário. É sempre digno de observar-se esta tendência que tem as calças para o vestido. Desde a mais nova idade e no mais inocente brinquedo aparece o tal mútuo pendor dos sexos e de misturas umas vergonhas muito engraçadas. Eu cá sempre fui assim. Quando brincava, o tempo será, por exemplo, sempre preferia esconder-me atrás das portas com a menos bonita de minhas primas, do que com o mais formoso de meus amigos da infância. Mas, como eu ia dizendo, nós brincamos juntos, corríamos e caíamos na areia. E depois, ríamos ambos de nós se divertir com os melhores amigos. Sou bonita ou feia? Tão bonita. Pois então, quando formos grandes, havemos de nos casar, sim? Oh, pois bem, havemos. Eu o quero. Olha, o meu primo Juca também me queria, mas ainda ontem me quebrou uma das minhas mais bonitas bonecas. Ora, o marido não deve quebrar as bonecas de sua esposa. Além disso, eu o quero, me casar com o senhor. E deves apanhar bonitas conchinhas pra mim. Além disso, ele não tem cabelos louros, nem a pele rosada como o senhor. Porém, eu gosto mais de cabelos pretos. Melhor. Olha, que meus cabelos também são pretos. O que tem? É meu pai que morre. Vamos lá? Para a pequena casa. Entramos. Era um quadro de dor e luto que tínhamos ido ver. Uma pobre velha e 3 meninos mal vestidos e magros cercavam o leito em que jazia moribundo um ancião de 50 anos. Pouco mais ou menos. Pelo que agora posso concluir, uma síncope havia causado todo o movimento, pranto e desolação que observamos. Quando chegamos ao pé de seu leito, ele tornava... Ainda não morri. Quem são esses 2 meninos? Não chorem ao pé de mim. O que tem então ele? Ele sofre de uma enfermidade cruel, mas que poderia não ser mortal, porém é pobre, pelo pesar de deixar seus filhos expostos à fome. Morre de miséria e morre de fome. Fome? Pois também morre de fome. Tome, foi o meu padrinho que me deu hoje de manhã, mas eu não preciso, não sinto fome. Quem sois? 2 crianças. 2 anjos? Quem é este menino? É o meu camarada. Nosso irmão? Não, é o meu marido. Marido? Sim, eu quero me casar com ele. Que Deus realize vosso desejo. Eu vos vejo casado. Eis aí outra vez o delírio. Não, minha mãe, não é um delírio. Tomai este breve, cujo a cor exprime as esperanças do coração desse menino. Ele é a vossa esmeralda. Com bastante força conseguirá amar ele para sempre.
Tomai este breve, cujo a cor exprime as esperanças do coração daquele menino. Você é a vossa esmeralda, com bastante força conseguirá amar ele para sempre. Ides, meus meninos, cresceis e seis felizes. Eu vou pregar uma mentira. E qual? Vou falar à minha mãe que perdi a esmeralda na praia. Eu direi ao meu pai que perdeu com a maconha nas pedras. Eles mandarão procurar, sem dúvida. E não achando, esquecer-se-ão disso. E os breves? Nós os guardaremos? O velho disse que sim. Para que será isto? Para o nosso casamento, quando formos grandes. Então nós os guardaremos. Bom, eu prometo. Eu o juro. Se Deus contar, minha mãe ralhará comigo, tá muito tarde. Eu guardarei! Eu guardarei! Me escuta? Talvez seja só uma ilusão. Ah, não, minha bela senhora. É apenas sua bela neta, Dona Carolina. Augusto e Carolina, que iam adiante, ficaram muito distantes do par que os seguia. A mão da bela moreninha tremia convulsamente no braço de Augusto, e este apertava às vezes contra seu peito. Como, involuntariamente, essa delicada mão, alguns suspiros vinham também perturbá-los mais. E, havia 10 minutos, eles se não tinham dito uma palavra. Em uma das ruas do jardim, 2 rolinhas mariscavam, mas, ao sentir passos, voaram e, assentando-se não longe em um arbusto, começaram a beijar-se com ternura. E esta cena se passava aos olhos de Augusto e Carolina. Igual pensamento, talvez brilhou em ambas aquelas almas, porque os olhares da menina e do moço se encontraram ao mesmo tempo, e os olhos da virgem modestamente se abaixaram, e em suas faces se acendeu um fogo que era o do beijo. Elas se amam. São felizes. E por acaso a felicidade no amor? Não sei. E a senhora, já amou? Eu e o senhor? Comecei a amar há poucos dias. E a senhora, já amou? Não sei, talvez. E a quem? Não perguntei quem o senhor amava. Quer que eu lhe diga? Não lhe pergunto. Posso fazê-lo? Não o impeço. É a senhora. Por quanto tempo? O tempo todo. E a senhora, não posso perguntar o nome do feliz? Não, não pode. Por que não posso? Porque eu não devo. E quando me dirá? Talvez um dia. E quando? Quando eu tiver certeza que ele não me ilude. Então, ele é volúvel? Ostenta sê-lo. Oh, pelo céu! Por favor, é só a senhora me falar no meu ouvido e acabarei de importuná-la. Senhor! Por favor, só o nome que te não, peço. Não, impossível. Este tem se arrastado. Augusto está desesperado. Voltando da ilha depois daquele belo dia da declaração de amor, achou na corte seu pai e em poucos momentos teve de concluir, da severidade com que era tratado, que já alguém o havia prevenido das suas loucuras e dos muitos pontos que ultimamente tinha dado nas aulas. A mais bem merecida repreensão e um discurso cheio de conselhos e admoestações vieram por fim dar-lhe a certeza de que o seu bom velho estava ciente de tudo. Para coroar a obra, contra o costume do maior número dos agricultores, que, quando vêm à cidade, estão no caso do fogo viste linguiça, e ainda bem não puseram os pés no Largo do Passo, já têm os pés na Praia Grande, que por estes bons 50 anos há de continuar a ser a Praia Grande, apesar de a terem crismado Niterói. O pai de Augusto não falava em voltar para a roça e, a julgar-se pelo sossego e vagar com que tratava os menos importantes negócios, parecia haver esquecido a moagem e a safra. Chegou o sábado. O nosso Augusto, depois de muitos rodeios e cerimônias, pediu finalmente licença para ir passar o dia de domingo na ilha e obteve em resposta um não redondo. Jurou que tinha dado sua palavra de honra de lá se achar nesse dia, e o pai, para que o filho não se cumprisse a palavra nem faltasse a honra, julgou muito conveniente trancá-lo no seu quarto. Erro palmar, principalmente no caso em que se acha o nosso estudante. Amor é um menino doidinho e malcriado, que, quando alguém tenta refreá-lo, chora, escarapela, esperneia, escabuja, morde, belisca e incomoda, mais que solto e livre. Prudente é facilitar-lhe o que deseja, para que ele disso se desgoste. Soltá-lo no prado,
para que não corra, limpar-lhe o caminho para que não passe, acabar com as dificuldades e oposições para que ele durma e muitas vezes morra. O amor é um anzal que, quando se engole, agadanha-se logo no coração da gente, donde, se não é com jeito destravado, por mais força que se faça, mais o maldito rasga e esburaca e se aprofunda. Portanto, muita indústria deve ter quem o pôr na rua, e para consegui-lo convém ir despedindo com bons modos, parlamentares, oferecimentos e nunca bater-lhe com a porta na cara. Porém, os homens mal passam de certa idade, só se lembram do seu tempo para gritar contra o atual e esquecem completamente os ardores da mocidade. O resultado disso é o que tirará o pai de Augusto da energia e violência com que procura apagar a paixão do filho. Já era tarde. Augusto ama deveras e pela primeira vez em sua vida, e um amor mais forte que seu espírito exercia nele um poder absoluto e vencido. Ora, não há ideias mais livres do que as do preso, e, pois o nosso encarcerado estudante soltou as velas da barquinha de sua alma, que voou atrevida por esse mar imenso da imaginação. Então, começou a criar 1000 sublimes quadros, e em todos eles, lá aparecia a encantadora moreninha, toda cheia de encantos e graças. Viu-a com seu vestido branco esperando-o em cima do rochedo, viu-a chorar por ver que ele não chegava, e suas lágrimas queimavam-lhe o coração. Ouviu-a acusá-lo de inconstante e ingrato, daí a pouco pareceu-lhe que ela soluçava, escutou um grito de dor semelhante a esse que soltara no primeiro dia que ele tinha passado na ilha. Aqui foi o nosso estudante às nuvens. Saltou, exasperado, fora do leito em que se achava deitado, passeou a largos passos por seu quarto, acusou a crueldade dos pais, experimentou se podia arrombar a porta, fez 1000 planos de fuga, esbravejou, escabelou-se e, como nada disso lhe valesse, atirou com todos os seus livros para baixo da cama e deitou-se de novo, jurando que não havia de estudar 2 meses. Carrancudo e teimoso, mandou voltar o almoço, o jantar e a ceia que lhe trouxe quarto, sem dúvida para vir consolá-lo e dar-lhe salutares conselhos. Voltou o rosto para a parede e principiou a roncar como endemoniado. O mentado velho fingiu ter se deixado enganar e, retirando-se, trancou a porta ao pobre estudante. Uma noite de amargor foi, então, a que se passou para este na solidão e silêncio das trevas. A alma do homem que padece é, mais que nunca, toda de sua dor. Concentra-se, mergulha-se inteira em seu sofrimento. Não concebe, não pensa, não vale e não se exalta, senão por ele. Isto aconteceu a Augusto, de modo que, ao abrir-se na manhã seguinte a porta do quarto, o pai veio encontrá-lo ainda acordado, com os olhos em fogo e o rosto mais enrubescido que de ordinário. Augusto quis dar 2 passos e foi preciso que os braços paternais o sustivessem para livrá-lo de cair. Bom dia. O que o senhor sente? Ó, doutor, eu sinto amor. Apenas isso e nada mais. O senhor acha isso pouco? Não estamos nada bem. Além destas palavras, não quis pronunciar mais uma única sobre seu estado. E, contudo, ele estava em violenta exacerbação. O médico deu por terminada a sua visita. Algumas aplicações se fizeram e um dos colegas de Augusto, que o tinha vindo procurar, fez-lhe o que chamou uma bela sangria de braço. A enfermidade de Augusto não cedeu, porém com tanta facilidade como a princípio supôs o médico. 3 dias se passaram sem conseguir-se a mais insignificante melhora. Uma mudança apenas se operou. A exacerbação foi seguida de um abatimento e prostração de forças notável. Sua paixão, que também se desenhava no ardor dos olhares, na viveza das expressões e na audácia dos pensamentos, tomou outro tipo. E melancólico, horas inteiras se passavam sem que uma só palavra fosse apenas murmurada. Por seus lábios, prolongadas insônias eram marcadas minuto a minuto por dolorosos gemidos, e seus olhos, amortecidos, como que obsequiavam a luz quando por acaso se entreabriam. Oh, meu filho, por que me queres matar? Oh, querido pai, é tão bom. Oh, querido novo, tu me obriga a fazer loucuras.
Augusto, eu acabo de obter desta respeitável senhora a honra de te julgar digno de pretenderes a mão de sua linda neta. Agora, resta que alcances o sim da interessante pessoa que amas. Que é necessário que ajudemos. Caroline, você quer ser um Augusto? Minha avó, eu não sei. Pois creio que melhor que tu não deverá saber. Quer que eu responda em teu nome? Eu rogo que daqui a 30 minutos tenha minha resposta na gruta. Queres consultar a fonte? Pois bem, iremos. Augusto, você não quer ir no jardim também? Sim, minha senhora. Acaso deu meia hora? Não aguentei esperar mais. Veio fazer alguma pergunta? Vim logo ouvir minha sentença. Então pede-me sua esposa. A senhora ouviu há pouco. Pois bem, Sr. Augusto, já viu o seu futuro. E lembra-se que há anos atrás disse que iria esquecer da sua esposa? Mas eu nunca fui casado. Isso é uma recomendação contra a sua constância. E quem tem a culpa disso tudo, minha senhora? Muito a tempo falei em seu rosto que o Senhor há de cumprir a palavra que me fez há 7 anos. O Senhor é um homem muito honrado e terá que cumprir a sua palavra, como você me fez. Mas agora é impossível. Ela deve ser uma moça muito bonita e terá razão de reclamar comigo por ter pego o coração que lhe foi dado. Jamais, ela jamais. Juro-lhe que há de sê-lo. E quem poderá me obrigar? Eu, Peguina. E a honra mandando. Para que, pois, animou o amor que pela senhora sinto. Para satisfazer minhas vontades de moça, somente por isso, eu ouvi gabar-se que nenhuma mulher seria capaz de confessá-lo em amor. Enrolei-o em 3 dias e desejei vingar a injúria do meu sexo. Trabalhei, confesso que trabalhei, por desejá-lo. Fiz, talvez, mais do que deveria, só para ter a glória e perguntar-lhe uma vez como agora eu faço. Então, Senhor, quem vence, o homem ou a mulher? Foi a beleza. Porém, já passou o tempo do galanteio, e eu desejo lembrar-lhe o que devo à paixão esquecer. Escute, à idade de 13 anos, o Senhor amou uma linda através da menina, que contava apenas 7. Já a senhora, em outra ocasião, me disse o mesmo. Junto ao leito de uma maribunda, jurou que havia amá-lo para sempre. Mas foi um juramento de criança. Embora foi um juramento, trocou ela aí mesmo prendas de amor. E quando a menina lhe apresentar a que recebeu e lhe pedir o que lhe foi oferecido, a senhora aceita? Senhora. Quando o senhor moribundo, dando-lhe em breve a cor branca, disse: tomei deste breve, cujo a cor experimente e a candura da alma dessa menina. Ela contou o vosso camafeu, cedendo-se bastante força para ser constante e amar para sempre aquele belo anjo. Dei-lhe para que ela aguarde com desvelo, porque deu o Senhor em breve menina. Porque eu era um louco, uma criança. E nem eu mesmo se lembrei, o Senhor disse com voz inspiradora: Deus pegue sempre a esmola de quem é pobre. E lá no futuro vos sentirei. Não tem o Senhor esperança de que realizasse uma bela profecia. Não se lembra de ouvi-la, pois ela soou bem docente no meu coração quando às escondidas a escutei retido nesta voz na gruta. Mas por que Deus não me prendeu a essa menina nos laços indissolúveis antes que eu visse o lindo anjo desta filha? Eu lhe diria: recebei este breve que já não devo conservar, porque eu amo outra que não sois vós, que é a mais bela e mais cruel do que vós. Pois bem, vá sua esposa e acabe de dizer: se ela lhe perdoar, eu volte aqui e eu serei sua esposa. Sim, eu corro, mas meu Deus, onde poderei achar essa moça em quem não tornei a ver? E nem poderei conhecer. Onde, meu Deus? Espere, Senhor. Uma vez eu cuidei de um velho. Eu cobria os seus filhos e ajudei ele. E ele me deu um camafeu.
Oh, meu camafeu, meu camafeu. O que quer dizer isso, Augusto? Oh, meu pai, éramos bons amigos. A chegada de Felipe, Fabrício e Leopoldo veio dar ainda mais viveza ao prazer que reinava na gruta. O projeto de casamento de Augusto e Dona Carolina não podia ser um mistério para eles, tendo sido como foi elaborado por Felipe de acordo com o pai do noivo, que fizera a proposta, e com o velho amigo, que ainda no dia antecedente viera concluir os ajustes com a senhora Dona Ana. E, portanto, o tempo que se gastaria em explicações passou-se em abraços. Muito bem. Quem pôs o fogo ao pé da pólvora fui eu, que obriguei Augusto a vir passar o feriado centênio conosco. Então tá arrependido. Não. Por certo, apesar de roubar minha irmã, finalmente por esse tesouro, sempre terei alguém de roubar. E foi você, Augusto. Mas ele perdeu ganhando. Como? Só não iria 20 de agosto. Um mês. Um mês! Minha avó está muito boa dessa vez. Minha avó, isso quer dizer que Augusto me deve um romance. Já está pronto. Como se diz? Rapidinho. Vai. Eu devo ver que o São Augusto pensa de maneira diferente daquela que ela Eles estão gravando meu desenho no meu, pra ver se cola. Ele namora. Enfim, a moreninha tá passando fome. É a moreninha passando sede. Aí a gente bota aquele vídeo de A diretora, os amores. Moreninha fugindo do casamento. A Moreninha fugindo do casamento.